Meu povo, estamos de volta. Vamos finalizar praticamente o único conteúdo que a gente vai ter nas provas agora, no final do mês. Essa é a última aula mesmo. A próxima é uma aula de revisão, será pelo Google Meet. Vocês devem, né, estar presentes durante o horário para vocês não perderem essa revisão, tá? Então, vamos finalizar a página 93 do livro didático, tá bom? Vamos falar de Esparta hoje. Outra coisa, vamos deixar aqui uma forma de vocês ganharem um ponto extra na prova, tá bom? Se você é inscrito ou ainda não se inscreveu no meu canal, Professor Inário de Oliveira, onde eu gravo essas aulas, onde você recebe o link, você vai lá, se inscreve, prova para mim que você se inscreveu, manda uma fotinha pelo WhatsApp, tá? Que você se inscreveu no canal e eu vou estar te dando aí um ponto em alguma questão que você errar na nossa prova, tá bom? Se você acertar todos, eu dou um jeito também de você ganhar um ponto. Lembrando que não é ponto extra, é ponto que vai suprir uma questão que você deixou de responder corretamente. Se não, eu aumento alguma coisa ali na nota de atividade, tá bom? Então, vamos dar continuidade à aula. Eu vou receber num prazo menor as atividades da semana, já vai eu contabilizando como é que vai ser essa nota, já que a gente já pediu uma atividade e se encerra hoje o prazo. Então, eu vou deixar essa até sexta-feira, essa de agora, página 93, todas as questões, e página 93 e a página 100, de 1 a 6, tá? Não deixem de mandar, porque eu já tenho que ficar finalizando nota. E estou dando esse pontinho extra para quem inscrever no canal, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Vamos começar falando da principal característica aí dos espartanos, que é a questão militar, a educação militar, tá? A criança, desde cedo, ao nascer, ela já tinha um corpo averiguado, para ver se ela não nasceu com alguma deficiência, né? Eles acreditavam que era até algum castigo dos deuses, alguma coisa relacionada a um castigo que a família recebeu se essa criança nascesse desse jeito, ela tinha que ser descartada, porque é uma sociedade que trabalha e vive em prol dessa educação militar. Nasceu alguém, nasceu um filho, nasceu um homem, então ele já tem que compor o exército, ele já, aos 7 anos de idade, já é tirado do leito familiar para ele cumprir esse dever cívico, que é fazer parte do exército espartano, tá? Cumpriam até os 30 anos, mais ou menos, casavam bem tarde, porque a ideia única e especialmente era trabalhar para os exércitos. Outra curiosidade que eu encontrei um dia desses assistindo os vídeos é que, basicamente, entre 15 e 17 anos, como se fosse a idade de vocês no ensino médio, no final do ensino médio, a gente tinha que fazer uma prova de que estavam aptos, né, a exercer essa função no exército. Então, eles utilizavam um escravo da cidade, que os escravos, os zelotes, que já a gente vai falar sobre eles ali embaixo, eles são escravos de Esparta, eles eram usados como, infelizmente, como aquela pessoa que fosse usada ali como para ser utilizada para ser morto, né? E cobaias, exatamente o nome que estava me faltando, cobaias, para a pessoa mostrar como ele está apto a servir o exército. Então, quanto mais cruel fosse a morte, mais apto aquele rapaz estaria para fazer parte do exército de Esparta. E outra contextualização rápida, meio tosca, né? Que infelizmente acontece com relação a esse mundo maravilhoso, esse legado que os gregos deixaram para a gente, é que tem aquele filme chamado 300 de Esparta, tá? Que vai falar da bravura, né, deste povo, que era hábil, eram exímios guerreiros. O filme eu já coloquei em outra videoaula nossa, para falar, quando eu falei sobre as peças, para demonstrar como eles foram bravos. 300 homens enfrentaram quase 300 mil homens dos persas, e mesmo assim conseguiram vencer alguns dias de batalha, antes de serem totalmente aniquilados, né, pelo Xerxes, que, inclusive, é um ator brasileiro nosso, o Rodrigo Santoro. E aí, a coisa meio tosca é que exatamente no Brasil existe hoje, devido a essa questão de ter chegado militar, ao poder, ex-militar, enfim, existe um grupo chamado 300 com o Brasil, que estão acampados lá próximo, né, à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Inclusive, a líder desse movimento, ela foi presa hoje de manhã pela Polícia Federal, porque ela está tomando umas atitudes antidemocráticas. Então, a curiosidade, a contextualização dessa aula é bem atual. Inclusive, essa informação é bem de hoje, tá? Data de hoje, dia 15 de junho de 2020. Vamos lá. Primeiro parágrafo que merece destaque aí em cima já é o segundo, tá? Lembrando que já no primeiro, na terceira linha, por favor, destaque isso para mim, na terceira linha do primeiro parágrafo, vem mais uma vez falar dessa informação que a gente acabou de dar para vocês. A preocupação das instituições consistia em tornar cada membro dos setores dominantes um elemento permanente do exército. Esparta encontrava na guerra o sentido de sua existência e vocação. Isso eles já herdaram dos dórios, né? Os dórios compõem aqueles quatro povos
que povoaram essa região, que invadiram essa região que a gente conhece por Grécia Antiga, tá? Então, vamos agora falar sobre, vamos pular bem rapidinho para o terceiro parágrafo, eu não vou pedir coraçãozinho, porque no slide, vocês vão acompanhar agora, já fala exatamente isso, é esse slide, que vai falar da composição da sociedade, que é uma sociedade hierárquica, né? Ela vem também com suas classes, mas é importante a gente destacar que enquanto Atenas era uma sociedade bem mais machista, a mulher ela vai ter um pouco mais de regalia aqui nessa cidade-estado, nessa polis chamada de Esparta. A mulher que é um pouco mais livre, a mulher também pratica exercícios físicos, né? Os gregos deixaram esse mundo das Olimpíadas para a gente, né? Do cuidado com o corpo, portanto, tanto os atenienses quanto os espartanos gostavam sim de cuidar do corpo, e a gente não pode esquecer também que os romanos também cuidavam muito bem do corpo. Olha essa imagem da página 23, essa mulher aqui, ó. Essa mulher é mostrando como a mulher também estava presente nessa vida, né, de atividade física e etc. Então, vamos para o terceiro parágrafo da página 93, onde vem exatamente falar o que a gente está vendo aqui no slide. Os espartanos, esparciatos, descendentes dos dórios, formavam a aristocracia guerreira dos cidadãos e soldados. Quem eram os membros mais poderosos, eram aqueles que comandavam, aqueles que mandavam tudo. Os aristocratas eram donos das terras, né? Diziam-se descendentes dos dórios, né? Tinha essa descendência dos que chegaram, invadiram essa região. Então, eles que comandavam tudo. E, diferentemente de Atenas, o regime político aqui adotado era a oligarquia. A oligarquia é uma forma de governo que está na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas vão decidir o futuro daquela cidade. E quem são essas poucas pessoas? Esses que eram os mais importantes, né? Os esparciatos, os espartanos, que eram descendentes dos dórios. Somente deles poderiam vir as pessoas que fossem comandar a cidade. Um exemplo atual de oligarquia, a gente pode mencionar a cidade de Sobral. Está com quase 20 anos que ela é governada por pessoas que são indicadas pela família Ferreira Gomes. Tá? E aí, sem dar peso e medida de ser bom ou ruim, isso cabe à população decidir, a gente só dá um exemplo de que oligarquia significa governar mão de poucos, não de uma só família, de um só partido, né? Ou de uma só situação, ou é de um só partido, ou é de uma só família, de poucas pessoas que estão ali decidindo o futuro daquela cidade, tá bom? Então, para dar continuidade, os periecos, quem são os periecos? São homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, tá? Formados, ou descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos, eu vou destacar isso no livro de dados para vocês, é o terceiro parágrafo, que merece coraçãozinho aí, só nas últimas 4 linhas, vem destacando exatamente isso que a gente acabou de falar, esse terceiro parágrafo aqui, ó, tá? Onde está destacado. Vem falando que os periecos, eles também não tinham direitos políticos, repita, tudo na mão dos espartanos, dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Os ilotas, né, que é a esmagadora maioria, descendentes dos povos nativos, que existiram a invasão dória, são as pessoas que se tornaram escravos de guerra, assim como tinha em Atenas, e o interessante é a gente destacar que essas pessoas aqui, diferentemente dos escravos por dívida e por guerra em Atenas, não eram escravos de uma pessoa só. Eles eram propriedades do Estado, tá? E aí, mais um detalhe que mostra essa questão do detalhe dos vasos de bronze, né, dessas guerras, tá? Tão características dos espartanos, tá? O relevo mostra os guerreiros espartanos a pé de uma quadriga, Museu de Chaliton, tá? Que está na França, isso. Então, vamos lá. Fora essa divisão da sociedade, nós já vimos aqui ó, que quem eram soberanos, tá? Eram os esparciatas, espartanos, nativos, que vieram para essa invasão. E aí vamos falar da parte política, que a gente já começou a falar um pouco sobre ela. O Eforato, sem sombra de dúvida, segundo parágrafo da página 93, é um dos mais importantes, a gente vai falar de vários outros órgãos aqui, mas eles são os bambambãs, eles que governam mesmo, lembrando que eles são esparciatas, né? São aqueles descendentes dos dórios, tá? Eforato, o Conselho de 5 éforos, são os vigilantes, eles são órgãos do executivo do governo espartano. Fiscalização da obediência das leis e da vida econômica dos cidadãos. Lá
em Atenas, ela, por uma época, foi governada por uma monarquia. Aqui era, mono vem de um, e aqui seria uma diarquia, né? Dois reis. A diarquia exercia funções religiosas e militares, na falta de um, o outro assumia, mas eles deixavam um pouco essa divisão. Um cuidava mais da parte religiosa e o outro cuidava mais da parte militar. Jerusa é uma assembleia de anciões, esse povo, gente, antiguidade clássica, tal qual nossos índios, eles gostavam muito de privilegiar, escutar os mais velhos, tá? É uma sociedade que é uma das características que, infelizmente, nós não legamos muito. Você vê essa questão da cidade de ter asilos, etc. Eles não, eles cuidavam mesmo dos anciões, tá? Elaboravam as leis, etc. E a APELA, tá? A Assembleia por cidadãos, eleger os membros da Jerusa e ratificar suas decisões. A APELA era aquela que quase todo mundo poderia fazer parte, tá? Quase todo militar, bastava ter servido ali, né, com alguns anos de serviço militar, você poderia fazer parte da APELA, tá? Lembrando que é privilégio das pessoas que são descendentes dos dórios, tá? E a gente vai falar agora, no livro didático, a educação voltada para a guerra, página 93, primeiro parágrafo do item, educação voltada para a guerra. No primeiro parágrafo, que já merece coraçãozinho, ele começa assim: a educação espartana visava a formação de bons soldados e cidadãos leais, privilegiando a preparação física e militar. A partir dos 7 anos, vou botar isso na prova, hein? Os meninos eram entregues ao Estado, que se preocupava em fazer deles soldados obedientes, capazes de resistir às fadigas. No acampamento militares, por onde eram levados, os jovens eram submetidos à fome, ao frio, castigos físicos, a fim de preparar-se física e emocionalmente para o sacrifício da guerra. Mais uma vez eu vou citar o trailer do filme 300, que eu coloquei para vocês na aula dos peças, que eu deixei no final do slide. Você pode pegar a videoaula que eu falei sobre as peças aqui no finalzinho, falando sobre isso. O vídeo mostra um menino tentando fugir das garras de um animal, né, tipo uma onça ali. E exatamente isso fazia parte do treinamento deles. Com 7 anos, a criança era levada para esses acampamentos, para enfrentar esses perigos e tal. E se ele retornasse ao local onde era o acampamento, onde estavam as pessoas do Estado, é porque ela seria apta a fazer parte do Exército, tá? E, futuramente, aos 17 anos, eles escolhidos alguns ilhotas para eles mostrar como eles poderiam estar executando essas pessoas, né? Em caso de batalhas. Quanto mais cruel eles fossem, maior seriam os cargos que eles assumiriam dentro do Exército, tá bom? No último parágrafo da página 93, a gente vai destacar o que eu já mostrei para vocês nas imagens, que as mulheres, diferentemente das demais cidades gregas, que são bem machistas naquela época, lembra que a mulher, embora Atenas tenha trazido a democracia, tenha, né, legado essa democracia para a gente mulher não votava, tá bom? Mas aqui a mulher tem participações políticas também restritivas, ela não tem direito a cargos políticos, mas ela participa das reuniões, ela pode administrar a casa com o marido, então ela já tem um pouco mais de liberdade, ela pratica atividade física, ela é vista como alguém mais importante do que na própria sociedade ateniense, né, que compõe a Grécia no todo. Outra curiosidade do filme é que no início o mensageiro tenta falar com um dos líderes, né, com Leônidas, e aí ele começa a escutar o que a mulher dele está falando, e o mensageiro que é dos persas, vai dizer como é que ele escuta a mulher, etc. E aí o Leônidas vai dizendo que aqui a mulher é bem mais, que a mulher dele fala e ele vai escutar assim. A gente já tem um pouco dessa diferença até no próprio filme, tá? Esse destaque para a diferença até no próprio filme, tá bom? Outra coisa, outra diferença, eu vou colocar isso em prova, pode ter certeza. Em relação a Atenas, Esparta traz bem mais condições de ascensão social, ou seja, você pode crescer socialmente, enquanto Atenas é uma sociedade bem mais hierarquizada, sem mobilidade social, sem possibilidade de mudança, de ascensão social. Já a Esparta, não, a pessoa tem mais condições, tá bom? Perdão, formação trocada. Em Esparta, não tinha condições de ascensão social. Tá? Acontece, gente, o que é ao vivo, acontece. Em Atenas, tinha condições de ascensão social. Uma pessoa pobre poderia se tornar mais rica. Já em Esparta, não. Outra curiosidade, agora vai estar correto, não precisava corrigir. Das duas cidades, Atenas era uma cidade que acolhia bem os visitantes. O pessoal gostava de mostrar, olha, você está visitando Atenas e tal. Mostravam, né, o Parque, quando foi construído, mostravam as esculturas, a arquitetura, eles gostavam de ter visitantes e mostrar como eles crescem, como a cidade era bem desenvolvida. Já os espartanos não, eles olhavam com mau olho os visitantes, eles não gostavam muito de ter pessoas visitantes, até porque, como era uma cidade que praticamente não tinha saída, se perguntavam o que você estava fazendo por lá.
qual era a intenção de você estar visitando Esparta, tá? Então, tem essa dualidade. Vamos lá, o que mais? Então, no último parágrafo tem essa destaque, que a mulher tinha mais autonomia. Nas duas últimas linhas da página 93, o destaque é esse. Mas ainda que tivesse autonomia, as mulheres gregas de outras polis espartanas não possuíam direitos políticos, tá? E aí, agora nós vamos falar do período clássico, porque a gente precisa destacar uma coisa para vocês. Já que a gente vai falar desse período clássico, a gente tem que entender que estamos falando ainda da história dos espartanos, e a gente precisa deixar claro para vocês que a história da Grécia, ela passou por vários períodos, né? O período pré-homérico, período homérico, tá? Período clássico, período arcaico, tá? E a gente vai falar agora do período clássico, que é o período onde as cidades chegaram ao seu apogeu, mas infelizmente elas também entraram em crise. Na página 94, os 2 primeiros parágrafos vão falar dessas diferenças políticas e religiosas. Lembra que cada cidade tem sua autonomia, inclusive eles podem escolher até seus próprios deuses, para festejar no período dessas festas dos seus deuses, assim como Nossa Senhora Santana festejava em Bajota, eles também festejavam, né? Entenda que a maioria dos deuses que a gente escuta falar da mitologia são enormes, a lista da página 97 deixa isso bem claro para a gente, são inúmeros deuses, dos gregos, e aí cada cidade podia escolher o seu. E aí no primeiro e no segundo parágrafo vem falar dessas diferenças que elas poderiam causar acirrações de autonomia política, né, alguma invejinha de uma cidade com a outra, mas quando chegavam a ser invadidas por outras cidades, por outros impérios, por exemplo, na invasão dos persas, como elas se entendem como helenos, são mundo heleno, elas se unem para tentar defender quem está sendo invadido. Embora demore um pouquinho, elas se unem. É igual você e o seu irmão. Você em casa falta matar ele, mas se alguém bater nele lá fora, você vai pular para cima da pessoa. Pois é, isso acontecia basicamente no mundo grego. O primeiro e o segundo parágrafo destacam isso. Como vai ser causa do fim desse mundo grego, eu quero que você destaque pelo menos o segundo parágrafo da página 94. O destaque está realmente aqui embaixo, ó. Guerras médicas, que são as guerras contra os persas. Mas por que o nome é guerras médicas? As guerras médicas vêm devido ao nome. Se você estudou ao longo dos persas, viram que eles eram chamados de medos. Eram 2 povos, persas e medos. Então, eles se difundiram, formaram, Ciro unificou e transformou aquilo nos persas, tá? Então, vamos começar com as guerras médicas, guerras famosas, que virou o filme 300, guerra contra os persas, tá? Vem aí, mais uma vez, falar da questão do filme. Eu não vou precisar ler, porque o filme já retrata bem isso, a gente já falou sobre isso na aula dos persas. Eu quero só que você destaque um coraçãozinho no primeiro parágrafo do subitem Guerras Médicas, e o último, que vai falar desse legado, dessa vida, né, dessa vida militar, dessa educação militar, desse movimento cívico que dá origem a esses guerreiros em Esparta. Na página 94, último parágrafo, ao longo do tempo criou-se um mito em torno da resistência de Leônidas e de seus 300 guerreiros no desfiladeiro de Termópilas. Descrito pelo historiador grego Heródoto, tais eventos serviam de inspiração a peças de teatros, trabalhos de história e vários livros. A resistência dos espartanos tornou-se símbolo de coragem e bravura. Mais uma vez, foram 300 homens que foram à frente, né, dessa invasão, para que os demais se inspirassem, já que foram só 300 homens, né, levados para enfrentar os persas. Na página 95, nós vamos dar destaque ao final dessa guerra. Tá? Quando terminou a guerra, como elas precisaram se unir, ficou aquela pergunta: por que venceram? Como conseguiram? Como o mundo grego venceu os persas? E aí ficava uma hora uma história dizendo que eram devido os guerreiros de Esparta e outros devido ao socorro que os atenienses trouxeram. É claro que a gente sabe que foi a união dos dois. No entanto, começou a surgir ligas. O que são essas ligas? São algumas cidades fazendo amizades e devendo impostos, né? Aceitando que uma vai comandar aquele mundo grego. Surgiu, então, a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta, e a Liga do Delos, comandadas por Atenas. Inclusive, após o período de conflito com os persas, essa liga ela continuou permanente e continuaram a mandar impostos para Atenas. É por isso que ela construiu o Párteno. Na página 95, a gente está aqui para vocês, ó. Por isso que eles construíram essa cidade maravilhosa que tem aí, essa parte mais alta,
Também construíram imagem em homenagem a Deus Atenas, ela sumiu depois de alguns conflitos, mas Atenas ela chegou a ser invadida pelos persas, tá? Então, assim, devido a tudo que ela passou, ela precisou ser reconstruída e utilizaram esse recurso que era pago a essas ligas. É igual vocês, quando tem suas amiguinhas que não gostam de alguém da sala. Elas têm as amiguinhas dela e vocês é de vocês, tá? Só um exemplo assim, rápido. Na página 95, eu quero destacar, né, sobre essa questão, a página só vai destacar o tempo todo essa batalha, esse roteiro, né, que os gregos venceram a guerra e que os espartanos foram os primeiros aí, mas no último parágrafo eu quero que você destaque, bote coraçãozinho, mostre o nome prova na frente também, igual eu falei das outras. Uma vez afastada a ameaça dos persas do continente, os espartanos retiraram-se da guerra. Enquanto Atenas e outras cidades continuaram na luta para expulsar os inimigos do mar Egeu e da costa asiática. As cidades mobilizadas contra os persas formaram a Liga do Delos, confederação que permitia, presidida por Atenas, cidade membro que contribuiu com homens, navios e dinheiro para o tesouro comum, que foi utilizado uma grande parte para reconstruir e embelezar a polis ateniense. Tá? Então, está aí, para quem for usado o dinheiro, né, após esse conflito. E agora a gente vai para a página 96 e vai falar dos últimos períodos. Eu vou só destacar mais uma vez o que a gente falou, o período clássico, o apogeu, os gregos enfrentam e vencem os persas, decadência, as várias guerras civis enfraqueceram os gregos, permitindo que outros povos invadissem, fossem invadidos pela Macedônia. E aí a gente vai chegar ao último período da história dos gregos, tá? Depois de passar por esse período aqui, período clássico, que é o período onde as cidades, né, passam por esse apogeu, depois de ter vencido os persas, elas começam a entrar em conflito entre si, como eu falei, através das duas ligas, tá? Liga dos Delos e a Liga do Peloponeso. Essas duas ligas vão se enfrentar e vão levar a Grécia a chegar ao seu fim, né? Aquela cultura grega, todo aquele apogeu, todo aquele embelezamento devido a conflitos internos agora, porque os externos se uniam para resolver. As guerras médicas, esses lados, só para repetir o que a gente já falou, tá? E aí começa a Guerra do Peloponeso, essa é a grande responsável pelo fim, segundo o parágrafo 26, pelo fim da cultura grega, daquela Grécia antiga, porque ela vai ser invadida por Felipe II da Macedônia, ele não consegue concluir essa investida, mas o seu filho Alexandre Magno, que é conhecido como Alexandre o Grande, ele era bem pequenininho, talvez tivesse 1,5 m, tá? Menor do que eu, só para não esquecer, né? Eu jurando que sou alto, claro que eu não sou, mas vamos lá. Bem menor, mas ele conseguiu aí, durante esse período, invadir e conquistar esse período, esse mundo grego. Ele se apaixonou tanto por esse local, por essa cultura grega, né, que ele vai levar essa cultura para todo o seu império. Ele também consegue vencer os persas. Alexandre o Grande teve um dos maiores impérios, né, daquele período. Ele só vai perder, olha só, os persas tinham sido maior. Alexandre o Grande vem e fica com essa hegemonia, ele tinha sido maior até então. Ele só vai perder essa hegemonia para os romanos. Quando a gente for estudar Roma, vocês vão ter noção do tamanho que Roma chegou. Vejam no mapa da página 96, o tamanho do Império Macedônico de Alexandre o Grande. Tá? 96, segundo parágrafo, insatisfeita, né, com o que estava acontecendo naquele crescimento de Atenas, a Esparta reuniu-se contra as cidades, Corinto, Megara, Tebas, e formou a Confederação do Peloponeso. O confronto entre as cidades rivais acabou por levar à guerra conhecida como Guerra do Peloponeso, iniciada em 431. Foram 27 anos de luta que terminaram com a derrota ateniense. No entanto, gente, depois a Esparta perdeu também a hegemonia para outras cidades, tá bom? A Esparta também foi derrotada futuramente. No entanto, esses vários conflitos, até auxiliados por Filipe II, ele emprestava, né, armamento, para quê? Porque ele queria ver ali ele se acabando para ficar bem fácil dele invadir depois. Imagina, duas cidades que tinham sido grandes esplendores para aquela época, né, estarem ali acabadas por devido a rivalidades internas. Ele auxiliava emprestando material, mas depois ele chegaria e dominaria toda aquela região. Tá? Então, esse foi basicamente o fim daquela Grécia antiga. A Grécia hoje é bem menor, vocês sabem disso, tá? Composta ainda por várias ilhas, tá bom? Esse é mais um mapa que foi território de Alexandre o Grande, tá? E aqui, mais um coraçãozinho aí. Essa página 26, ela é muito importante, eu botaria coração nela toda. Mas vamos lá.
Terceiro parágrafo, me acompanhe. No século IV a.C., as principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerra, nenhuma delas tinha condições de impor um projeto político próprio. Divididas eram alvos fáceis para o inimigo externo. E aí, coraçãozinho no próximo, foi o que aconteceu. Dessa vez, o adversário era um reino ao norte da Grécia, a Macedônia. Aproveitando-se do esgotamento e da desunião das cidades, o rei da Macedônia, Filipe II, fomentou as rivalidades entre as polis gregas, ao mesmo tempo que preparava um poderoso exército para conquistá-las, o que eu acabei de falar, a invasão do território helênico, como eles se conheciam, né, como helenos, como território Heled, né, se efetivou em 338, na Batalha de Queroneia. A política expansionista de Filipe II, estou já no quarto parágrafo, com seu filho sucessor Alexandre Magno, consolidou a dominação da Grécia e conquistou territórios persas. Alexandre tornou-se o senhor maior dos impérios até então. Veja o mapa, eu estou lendo 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Destaque, essa página ela é muito importante para a nossa prova, talvez seja até questão aberta. Habilmente, Alexandre intitulou-se, penúltimo parágrafo, libertador dos territórios conquistados, procurando evitar rebeliões capazes de desgastar o processo de expansão. Respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos, promoveu o casamento entre oficiais e mulheres da população local, ele próprio desposou uma princesa persa. Alexandre queria fazer o que os persas fizeram, eles queriam conquistar, mas ele queria manter aquela nobreza ali local dominando. Então, para ele ficaria mais fácil, eles só vão pagar impostos e ele mantém. Inclusive, manteve a cultura, o que os persas também faziam. No caso, ele foi bem além do que os persas, porque ele expandiu a cultura grega em todo o seu território. Tudo que ele achava de bonito, de cultura, interessante, ele trazia. Como ele também pegou um pouco do mundo egípcio e levou, juntou, isso é chamada a fusão do mundo grego com os demais. É o período helenístico, é o último período da fase da história da Grécia. Está destacado no último parágrafo, pode puxar um coraçãozinho e botar a questão de prova, período helenístico. A fusão dos valores gregos com tradições das várias regiões asiáticas conquistadas deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Seus principais centros eram as cidades de Pérgamo, na Ásia, Alexandria, no Egito, ele fundou uma biblioteca lá. Quando a gente fala de período medieval, vocês vão ver que a Igreja Católica colocou fogo, né, porque ela achava que essa ciência ia muito contra as teorias divinas, então ela colocou fogo na biblioteca de Alexandria. Muitos acreditam que nós estamos 100 anos atrasados em relação à ciência devido a isso. Fundada pelo próprio Alexandre, na cidade de Alexandria haviam centenas de teatros, museu e uma vasta biblioteca a maior da antiguidade. A gente já volta para o segundo vídeo, a gente vai falar do legado do mundo grego. Não esqueça do que eu falei no início do vídeo. Até a próxima aula. Destaquem essa página. Helenismo é questão de prova e tudo que eu falei que seria questão de prova eu vou colocar. Tá? Beijos e até a próxima aula.